Olá, professor Ivanovic, tudo bom com o senhor? Esse vídeo é sobre o projeto 3 da unidade 2 de Algoritmos Tutorizados 2. Os componentes do grupo são a Ariadne Evangelista e Arthur Queiroz. E o tema do projeto é a gente utilizar os algoritmos do A-Estrela e MST para fazer o dimensionamento de infraestrutura viária entre os pontos de interesse. Bom, basicamente o tema ali, o propósito do trabalho ali é a gente fazer uma estimativa do comprimento mínimo de vias reais necessários para interligar um conjunto específico de pontos de interesse, que a gente também vai chamar de POIs, em diversas cidades. Se não me engano, o trabalho exigia que fosse no mínimo 8 cidades. A gente vai fazer basicamente ali simular um planejamento de uma rede de infraestrutura para cada uma dessas cidades. Primeiro, nessa parte aqui de introdução à metodologia, a gente vai apresentar o que a gente utilizou, né, para fazer o trabalho, os critérios que a gente utilizou. Para a gente poder construir o gráfico de cada cidade, a gente precisa ter a malha viária delas. E para fazer isso, a gente utiliza a biblioteca do OSMNX. Ela vai baixar os dados do OpenStreetMap e transformá-lo em um grafo viário, onde cada nó são os cruzamentos e extremidades das ruas e as arestas são as próprias vias. Então elas vão ser ponderadas, esse peso delas vai ser justamente o comprimento real delas em metros. Aí também aqui na parte da metodologia a gente vai falar sobre as cidades que a gente escolheu, né? Natal, que é uma capital nordestina, com urbanização consolidada e influência litorânea, também porque é a cidade em que a gente mora atualmente, então seria interessante trabalhar com ela. Tem ali também Goiânia, que a gente é uma capital planejada no centro-oeste, Belo Horizonte, que também é uma capital planejada ali em região montanhosa, então seria interessante a gente ver como é a malha viária, né, em, em diferentes pontos assim geográficos, né, uma diferença geográfica. São Luís ali, que também é uma cidade histórica e é uma ilha, então a gente acabou escolhendo essas cidades, entre outras, né. E tá aqui a justificativa, né, o critério para a gente ter escolhido tal cidade. A gente escolheu também aqui a tag, né, que ela vai servir como a nossa tag, que vai servir como o filtro para o algoritmo na hora da busca dos pontos, na hora da busca na seleção dos pontos, né? A nossa tag que a gente escolheu foi agências bancárias. E agora a gente entra na parte de modelagem pré-processamento, que é basicamente a parte dos códigos, né? Onde a gente vai, primeiro a gente mostra aqui, né, as bibliotecas que a gente utilizou para montar os gráficos, ou os grafos. As configurações iniciais, que são, a gente vai declarar as cidades que a gente escolheu, que eu já mencionei anteriormente. A tag, que vai ser o filtro, né, para buscar nossas POIs, uma função auxiliar na construção do grafo, a função para fazer a busca, né, dos POIs. A gente entra agora na parte de processamento e cálculo do MST, que vai ser onde a gente vai utilizar os algoritmos do A-Estrela e do MST. Bom, falando um pouco aqui sobre a questão do A-Estrela, ele é na verdade um algoritmo de busca de menor caminho que combina dois fatores: o custo real acumulado até o nó atual e uma heurística, que geralmente ele utiliza ou a heurística do ótimo círculo ou a euclidiana. No caso aqui do nosso projeto, a gente utilizou a euclidiana. O que é que ela faz? Ela vai fazer uma estimativa ali do menor custo de um ponto até outro, em linha reta. Então, utilizando o A-estrela, a gente garante que a rota calculada entre cada par de POIs vai ser, de fato, a rota mais curta e ótima possível dentro daquela malha viária. E o MST vai funcionar da seguinte forma: como a gente já tem o custo real de interligação de todos os pares de POIs conhecidos com a estrela, a gente passa agora por uma etapa de otimização global, que seria a árvore geradora mínima, o MST. E primeiro, a gente monta um grafo completo, abstrato, onde cada nó é um ponto de interesse. E o peso de cada aresta nesse grafo é a distância calculada pelo A estrela. Aí a gente aplica o MST ele aplica o algoritmo de Kruskal, que ele retorna para a gente o menor conjunto de rotas que juntas conseguem se conectar a todos os pontos de operação sem formar ciclos. Aí isso garante um custo total mínimo para interligar a rede. Basicamente, os dois trabalham complementando o outro, né? Que o A estrela ele como se fosse resolver um problema local, onde o caminho mais curto é entre dois pontos, e o MST ele vem ali para resolver o problema global, que seria o conjunto de caminhos mais curto que conecta todos os pontos. E o custo do MST ele é uma soma de rotas abstratas. A etapa final é a reconstrução, onde a gente soma o comprimento real de todas as arestas únicas da malha viária que compuseram ali a nossa rota do MST, né? E dando o resultado final de um comprimento real da MST. Aí tratamento de erros, e agora a gente chega na parte de resultados de comparação das cidades, né? Ali dos resultados, que vai ficar com a Ariadne. Os resultados de comparação entre cidades. Após o processamento individual de cada cidade, realizou-se uma análise comparativa dos resultados obtidos conforme implementado no código.
Fizemos a construção da tabela comparativa, os resultados armazenados foram consolidados em um data frame do Pandas para facilitar a análise e depois calculamos a análise estatística, como média, desvio padrão, e identificamos os extremos, como o maior MST e o menor MST. O resultado da análise comparativa foi realizado por partes. A primeira parte foi o resultado por cidades. A tabela 1 apresenta os resultados completos obtidos para as 8 cidades, ordenado por comprimento do MST em ordem decrescente. Então, aqui a gente vai ter as informações dos pós totais, pós únicos, MST por quilômetro, média por pó quilômetro, média por aresta quilômetro, aresta MST para as 8 cidades. Salvador é onde vai se destacar com o maior MST, com 155 quilômetros. Já Natal é o menor, com 43 quilômetros. Mas o comprimento total, ele só é uma parte da história que está sendo analisada aqui. Quando analisamos a eficiência por POI, encontramos Belo Horizonte como a cidade mais eficiente, com apenas 0,78 quilômetros por ponto de interesse, enquanto Florianópolis apresenta o menor índice de eficiência, com 1,37 quilômetros por POI. Agora vamos partir para a análise estatística, onde nós fizemos uma tabela 2, que vai ser de estatística descritiva das métricas de conectividade. Nas nossas estatísticas gerais, nós vamos ver que o MST médio entre as cidades é de 82 quilômetros, com um desvio padrão considerável de 42 quilômetros, indicando uma variação significativa entre os contextos urbanos. A correlação entre os números de pós e comprimento da MST é claramente visível. Quanto mais pontos de interesse, maior a extensão da árvore. No entanto, essa relação ela não vai ser linear, pois os fatores geográficos e de distribuição espacial interferem nessa questão. E aí a gente fez uma análise para identificar os extremos, analisar os destaques e a gente obteve os seguintes resultados. A maior demanda de infraestrutura foi Salvador, com 155 quilômetros. A menor demanda de infraestrutura foi Natal. A conectividade mais eficiente foi Belo Horizonte e a conectividade menos eficiente foi Florianópolis. Aqui nós podemos concluir que existe uma relação direta e proporcional entre o número de pontos de interesse dos pós e o comprimento da MST. Conforme aumenta a quantidade de pós únicos da cidade, o comprimento total da árvore geradora mínima também cresce, seguindo uma tendência linear ascendente. Essa correlação era esperada, pois uma rede com mais pontos normalmente exigirá mais conexões para interligar todos os nós. O gráfico também vai nos revelar que todas as cidades seguem rigidamente essa tendência. Alguns pontos se afastam da linha de tendência, sugerindo que os fatores como dispersão geográfica dos pós e as características do terreno influenciam significativamente no comprimento final do MST. Algumas cidades elas vão apresentar um comprimento do MST maior do que o esperado para a sua quantidade de pós, indicando que seus pontos estão mais dispersos territorialmente. Por outro lado, as cidades com MST mais curto em relação ao número de pós sugerem uma distribuição mais concentrada e compacta dos pontos de interesse. Logo abaixo, a gente vai ter a visualização desses resultados, com a implementação de análise quantitativa, de rotinas, onde a gente sobrepõe o MST vermelho e os pós de azul. O grafo viário vai ser a base cinza, gerando mapas individuais para cada cidade, com uma resolução adequada para análise espacial. E aí a gente vai ter Natal, que vai se estruturar dessa forma aqui, 53 pós com MST 43 quilômetros. A gente vai ter Belo Horizonte, que vai ter 171 pós, com MST de 133 quilômetros. Vamos ter também Florianópolis, com MST igual a 86 quilômetros e 63 pós. Vamos ter também Salvador, com 158 pós e 155,3, eu acho, MST. Vamos ter também João Pessoa, com 50 pós e 45,2 quilômetros de MST. Goiânia, a gente vai ter exatamente 84 pós e o MST de 80 quilômetros. São Luís, a gente vai ter 50 pós com MST de 64,1 quilômetro. E Guarulhos, que nós vamos ter um valor inferior de 41 pós e o MST de 48 quilômetros. O que a gente pode concluir disso? Com base nessa análise, a gente pode ver que os mapas, como Salvador, tem um MST extenso, refletindo sua dispersão territorial. Já em Natal, vemos uma configuração mais compacta. Belo Horizonte mostra uma distribuição equilibrada, enquanto Florianópolis, apesar de sua beleza natural, enfrenta desafios de conectividade devido à sua geografia peculiar. Cada visualização ajuda a entender como uma malha urbana e as barreiras naturais impactam na eficiência das conexões. Então, o que a gente consegue concluir disso, dessa análise? Primeiro que a combinação do algoritmo A estrela com a MST nos dá uma visão completa. Enquanto a MST nos mostra a infraestrutura mínima necessária, o A estrela nos revela a eficiência das rotas reais. Outra informação que nós podemos concluir é que as cidades com alta eficiência, como Belo Horizonte, podem servir de modelo para a otimização urbana. E terceira é que as intervenções estratégicas em cidades como São Luís e Guarulhos poderiam melhorar significativamente a sua conectividade. Então, essa é a análise.
Ela não é apenas teórica, ela tem aplicação prática direta no planejamento urbano, na otimização de rotas de transporte e na localização estratégica de novos serviços. E aqui embaixo vão estar os links que nós desenvolvemos.